Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. Quarta parte. Técnicas e recursos. O doutrinador precisa estar muito atento a esses sinais reveladores. Tentar identificá-los é sua tarefa, mas que o faça com muito tato, paciência e compreensão. Ninguém gosta de revelar suas fraquezas, seus erros, seus crimes, suas mazelas e imperfeições. Nada de coações, de pressões, de imposições. Espere com paciência. Busque com tranquila perseverança que a verdade virá. Lembre-se de que ela se encontra ali mesmo, na memória daquele irmão que sofre. Ele a dirá se é que chegou a sua hora de mudar de rumo. Basta um pouco de ajuda, habilidade, tato e paciência. É preciso também que tenhamos a faculdade da empatia, ou seja, a apreciação emocional dos sentimentos alheios. Veja bem, a apreciação emocional. É necessário que as nossas emoções estejam envolvidas. Se apenas assistimos às agonias de um espírito que se debate nas suas angústias, não temos empatia. Somos meros espectadores. É preciso aprender a vibrar com ele, sofrer com ele, compreender sua relutância em abrir-se, aceitar seu temor em descobrir suas feridas, mas, a despeito de tudo isso, ajudá-lo a descobri-las. Estejamos certos, porém, de que a resistência será grande. A luta interior que presenciaremos será dolorosa, difícil, e muitas vezes o espírito recuará novamente, temeroso, acovardado, sentindo-se ainda despreparado. Neste caso, ouvimos sempre uma destas frases: ainda não estou preparado, espere um pouco mais. De outra vez, deixe-me, dê-me mais tempo, preciso pensar. Junto de um companheiro particularmente agoniado, presenciamos a dura batalha entre os lampejos da esperança de paz e os apelos de seu insaciado desejo de vingança. Iria agora abandonar tudo aquilo que era a motivação de sua vida e o tinha sido por séculos e séculos? Entregar-se à dor, abandonar sua vítima e a sua vingança? E, no entanto, ninguém melhor do que ele sentia a inadiável necessidade de uma atitude de renúncia, embora sabendo que apenas trocava uma dor por outra. O doutrinador não o forçou, limitou-se a dizer com o coração aberto à compreensão e ao afeto: a decisão é sua. Claro que você pode continuar a fazer isso. Deus, que amparou aquele a quem você persegue por tanto tempo, há de continuar amparando. Mas e você? É isso que lhe convém? É isso que você quer? Estamos, talvez, nos antecipando. Falávamos do primeiro contato com o espírito manifestante. Creio que foi possível deixar bem claro o quanto é importante essa primeira aproximação. Nela se definem muitas coisas sutis que podem decidir o caso de uma forma ou de outra, libertando o espírito ou confirmando na sua dor por mais alguns anos ou séculos. Repitamos. O diálogo com os nossos irmãos desarvorados é um exercício de tolerância e paciência. E acrescentamos muito amor. À medida que ele se desenrola, estejamos atentos. Mantenhamos-nos compreensivos e discretos. É uma tentativa de entendimento, não uma discussão, uma contenda, uma disputa. O que interessa neste momento não é ganhar a briga, mas estudar com empatia, novamente a palavra mágica, o drama que aflige o companheiro. Não importa que ele leve a melhor no debate, que nos agrida, ameace e procure intimidar-nos. Frequentemente ocorre ser ele muito mais treinado em pelejas dessa categoria do que o doutrinador. Foi tribuno, orador, escritor, pensador, teólogo, enfrentou grandes debatedores, argumentou em causas importantes, adquiriu cultura e aprendeu a manejar a palavra como poucos. Leva nítida vantagem sobre o doutrinador, que, por mais bem preparado que seja, está contido pelos dispositivos da encarnação
e, na maioria das vezes, ignorante de fatos importantes que o espírito conhece e manipula com inteligência e acuidade. Seria, pois, ingênua e perigosa imprudência tentar superá-lo numa discussão. Não se esqueça, por outro lado, de que não pode deixar o espírito falando sozinho, a não ser em condições muito especiais que a intuição do doutrinador deverá indicar. O espírito precisa ser atendido com interesse, muito mais que com simples urbanidade. Não apenas se encontra na condição de visita, por assim dizer, pois veio até nossa casa, como ele ficará ainda mais irritado e difícil se o recebermos com fria e polida cortesia, ou pior ainda, quando nos deixamos envolver pela sua agressividade e respondemos com idêntica hostilidade, que o aliena cada vez mais. Estejamos certos de encontrar sempre da parte deles o desejo de nos arrastar à discussão azeda e violenta. É o clima que convém aos seus propósitos. Na sua dolorosa e compreensível inconsciência, usarão de todos os recursos ao seu alcance para atingir esse fim. Quantas vezes tenho ouvido agressões iniciais e reiteradas como estas? Fale como homem. Não suporta essa voz melíflua. Será que você não tem sangue nas veias? Não seja covarde. Está com medo? Calma, paciência, tolerância. Não altere a voz, não se deixe irritar, não reaja de maneira que ele espera, pois assim não conseguirá ajudá-lo. Resista, mas resista mesmo ao impulso de responder-lhe à altura, mesmo que tenha um argumento que parece decisivo. Se o tem mesmo, tanto melhor. Use-o com a mesma voz tranquila e serena. É muito difícil um diálogo áspero entre duas pessoas quando somente uma grita. O gritador acaba por perceber que está fazendo papel ridículo e usando violência desnecessária, que cai num vazio que o aturde e o traz à razão. De vez em quando, se ele insistir em falar em altos brados, faça-o compreender em voz baixa e tranquila que não é preciso gritar. Que a gente somente grita quando não tem razão. Ele acabará por convencer-se da justeza dessa observação. Se o doutrinador cai na tolice de gritar de volta, o clima torna-se insustentável e é uma situação difícil de ser contornada. Procure dirigir a conversação para o terreno pessoal, certo de que o espírito está negaciando, precisamente para evitar cair nesse campo que sabe ser o mais perigoso, por ser o único revelador do núcleo interior de sua problemática. Mas não o fosse. Espere o momento oportuno. Aguarde pacientemente. Siga-o na conversa, sem aumentar sua irritação, sem atritar-se com ele. Não é importante superá-lo na troca de ideias. Você não está ali para provar que é mais inteligente do que ele, nem mais culto ou eticamente melhor do que ele. Você está ali para ajudá-lo, compreendê-lo e servi-lo. Não há razão alguma para pensar que você é um espírito redimido e ele um réprobo enredado nos seus crimes. As leis morais, o Evangelho do Cristo e a prática espírita nos repetem de 1000 formas a mesma lição, a de que são os próprios pecadores que se ajudam mutuamente. O coxo servindo ao cego, o cego ao mudo, e sobre todos nós a infinita misericórdia de Deus, a sabedoria ilimitada do Cristo e a assistência incansável de nossos irmãos mais experimentados, que se alongaram mais profundamente no caminho da luz. É certo ainda que durante esse diálogo difícil, em que tantas vezes o doutrinador tem de aceitar o papel de um pobre, infeliz, débil mental, covarde, hipócrita, medroso, haverá mistificações, propostas, bravatas, ameaças, ironias, tentativas de intimidação. Mantenhamos o equilíbrio, atentos, porém ao fato de que humildade não quer dizer submissão e aceitação sem exame de tudo quanto nos diz o Espírito manifestante. Pois ele se encontra diante de nós exatamente para que tentemos convencê-lo de seus enganos, fantasias e deformações filosóficas, teológicas e psicológicas.
É a sensibilidade do doutrinador que vai indicar em que ponto e em que momento interferir. Enquanto esse momento não chega, e geralmente ele não ocorre mesmo na fase inicial do diálogo, esperemos com paciência, atento às informações que o Espírito nos fornece, dado que é com elas que vamos montando o quadro que nos mostrará o perfil psicológico do comunicante. Atenção com os pormenores que pareçam irrelevantes. Uma referência passageira, o tom de voz, uma lembrança fugaz, uma observação aparentemente sem importância. Tudo serve para compor o quadro. Lembremos-nos de que o perfil que procuramos é importante, é essencial ao entendimento da personalidade daquele irmão. Embora dificilmente admita, ele precisa da nossa ajuda. Se o mencionarmos, porém, ele replicará com toda a sua veemência, de que de forma alguma precisa de nós, está muito bem como está. Não poucos serão os que, ao contrário, nos farão propostas e nos dirão as mais estranhas bravatas. Falam-nos do enorme poder de que dispõem, e muitas vezes isso é extremamente verdadeiro, e das providências enérgicas que tomarão contra nós. Um deles me anunciou que iria botar fogo no grupo e me perguntou: como é que você quer morrer? Você fecha o grupo espontaneamente ou nós teremos que fazê-lo? Outro me informou que tinha ordens do chefe para remover-me do seu caminho, se possível, sem me ferir. Mas se isso fosse impraticável, então era para arrebentar tudo a dinamite, porque a pedra tinha que ser afastada para que eles passassem. Um terceiro, cujo aspecto truculento e olhar terrível o médium descreveu antes que ele se incorporasse, também pronunciou sua ameaça apoiada numa bravata. Estava disposto a afastar-me de qualquer maneira, se possível por bem, pois que não desejava causar-me dano pessoal, a não ser que a isso fosse obrigado. Confessa mesmo que tem por mim uma certa afeição, e coisa estranha, meu Deus. Sinto por ele também uma inexplicável ternura que não sei de onde nem de quando vem das telas infinitas desse contínuo espaço-tempo em que vivemos. Fala-me da sua glória, na qual insiste. Sonha grande, mas não hesita diante da violência para realizar os seus sonhos de domínio. Já no passado, cometeu várias vezes esse engano, embora projetando-se na história como um temível conquistador. A essa altura, já estamos conversando como dois velhos amigos que se reencontraram, e não como um agressivo guerreiro surgido dos registros históricos com um mero doutrinador espírita do século XX. Ao falar das suas grandezas, me diz de maneira dúbia: você preferiu outros caminhos. Sim, é verdade, digo-lhe eu. Preferi a obscuridade. É isso, precisamente, que ele não entende. Como pode alguém desejar viver na obscuridade se pode, pelo menos, tentar a glória? Nem sempre, porém, essas bravatas e ameaças terminam assim, amistosamente, num reencontro de dois seres que seguiram rotas diferentes, mas continuam a estimar-se e a respeitar-se. Usualmente, o rancor está firme atrás delas, e pelo menos algumas das ameaças concretizam-se mesmo, sob variadas formas. Pequenos incidentes na vida diária, mal-entendidos entre familiares, doenças inesperadas, aflições maiores. O problema das ameaças merece alguma digressão mais ampla, porque ele tem implicações muito sérias no trabalho de doutrinação. Em primeiro lugar, como nos disse um espírito amigo certa vez, não podemos colher rosas sem jamais nos ferirmos nos espinhos. Quanta verdade nesta imagem! Por mais estranho que nos pareça, a uma observação superficial, os espíritos mais terrivelmente perturbados e desarmonizados guardam em si incrível potencial para as realizações futuras. Aptidões, experiências e qualificações inesperadas, preciosas, e por mais fantástico que nos pareça, uma enorme capacidade de amar. Um deles, muito difícil, agressivo, poderoso, quase inabordável,
não pôde conter sua gratidão depois de desperto. Beijou com emoção e respeito a mão do seu aturdido doutrinador, o mesmo que ainda há poucas semanas ele daria tudo para destruir. No trabalho mediúnico de desobsessão, temos, pois, que contar com contratempos, ferimentos e angústias, especialmente se deixarmos cair as nossas guardas. Isto é válido para todo o grupo e não apenas para o médium ou para o doutrinador. O cerco aperta-se ainda que estejamos guardados na prece e na vigilância. Vigiai e orai, disse o Cristo, segundo Marcos, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. O espírito deseja a libertação, teme novas quedas, sonha com a paz, sofre a ausência de afetos muito profundos e, de certa forma, está pronto para a vida em plano melhor e mais purificado, ou pelo menos não tão difícil e grosseiro como este mundo de provas em que vivemos. Mas, no fundo, mergulhado no corpo físico que o sufoca, sua vontade debilita-se e a fraqueza da carne vence as melhores intenções. Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam e nos assediam sabem disso, tão bem ou melhor do que nós, e enquanto puderem, hão de reter-nos na retaguarda, pelo menos, como disse um amigo espiritual muito querido, para engrossar as fileiras dos que estão parados. Mesmo com toda a vigilância em prece, continuamos vulneráveis. E eles sabem disso. Quando esquecemos, eles nos lembram. Você pensa que é invulnerável? Quem poderá responder que é? E as nossas mazelas, os erros ainda não resgatados, as culpas ainda não cobradas, as infâmias ainda não desfeitas? Contudo, temos que prosseguir o trabalho de resgate a despeito dos espinhos, das rosas, das ameaças e, logicamente, de um ou outro desengano maior. É preciso estarmos, no entanto, bem certos de que, em nenhuma hipótese, sofreremos senão aquilo em que ofendemos a lei, e jamais em decorrência do trabalho de desobsessão em si mesmo. Seria profundamente injusta a lei se assim não fosse. Então, vamos ser punidos porque estamos procurando exatamente praticar a lei universal do amor fraterno e da solidariedade que nos recomenda o Cristo? Não aceitaremos a intimidação, mas não a devolveremos com uma palavra, um gesto de desafio e de provocação. É necessário não intimidar-se diante da bravata, mas sem cometer o engano de ridicularizá-la. Há uma diferença considerável em ser intimorato e ser temerário. Nossa bagagem de erros ainda a resgatar não nos permite usar o manto da invulnerabilidade, mas não deve deter os nossos passos na ajuda ao irmão que sofre. Mesmo que ele nos fira com a peçonha de seu rancor inconsciente, quando lhe estendermos a mão para ajudá-lo a levantar-se, ele nos será muito grato se o conseguirmos. E no fundo, bem no fundo de si mesmo, ele, mais que ninguém, deseja e espera que nós consigamos salvá-lo, pois que por si mesmo, com seus próprios recursos, ele não o conseguiu ainda. E, afinal de contas, se os espinhos nos ferirem aqui e ali, também estaremos nos libertando das nossas próprias culpas. A regra, portanto, é esta: não ridicularizar a bravata, nem desafiar a ameaça. Não responder à ironia com a mofa. Não se intimidar, mas não ser imprudente. Regra semelhante poderia ser sugerida para responder à proposta, e essa precisa igualmente de algumas considerações à parte. Um grupo bem orientado e bem guardado pelos amigos espirituais invisíveis começará pouco a pouco a obter resultados que surpreenderão não apenas os próprios componentes encarnados, como também aos desequilibrados espíritos manifestantes. Estes não compreendem como pode um pequeno grupo, aparentemente tão frágil, tão reduzido, resistir à investida de tremendas e poderosas organizações espirituais voltadas há um tempo enorme à prática do mal. Inúmeros outros seres e grupos que tentaram no passado impedir seus passos deram-se mal e foram afastados sumariamente.
De modo que, passado o rompante das primeiras agressões, os companheiros desvairados proporão barganhas e tréguas ou pequenas concessões. A imaginação é fértil e a experiência deles é longa no trato de situações como essa, a da resistência inesperada. A proposta pode ser um simples negócio. Estão acostumados a tais ajustes e transações. Acham que tudo tem seu preço e dispõem-se sempre a pagar o preço combinado por aquilo que lhes interessa. Se podem comprar nossa desistência, por exemplo, não hesitarão em propor uma barganha. Está bem. O que você deseja para parar com isso? Parar com isso é deixá-los fazer o que entendem, encerrar as atividades do grupo ou dedicar-se a outros afazeres mais inócuos e menos prejudiciais aos seus interesses. Concordarão, por exemplo, em deixar de atormentar alguém a que particularmente estejamos dedicados, ou em liberar outros que mantêm prisioneiros no mundo espiritual. Ou então nos oferecem coisas mais terra a terra, como dinheiro, posição, prazeres. De outras vezes, a proposição é mais sutil. Começam com elogios, exaltando nossas fabulosas virtudes. Você não sabe a força que tem, poderia arrastar multidões, dominar mentes. A um desses respondi que não sabia ainda como dominar a minha. E ele imperturbável. Sabe sim, você sabe. Por que não fazemos um acordo? Outro convidou-me para pregar na sua instituição. Já referi aqui também aquele que me propunha desfazer um trabalho feito para mim, ao que tudo indicava por ele mesmo. Aos que propõem desembaraçar-nos de pessoas que supostamente nos estariam atrapalhando, bem como aqueles que nos acenam com belíssimas posições nas suas organizações. Como dizia há pouco, a imaginação deles é fértil e a habilidade ilimitada, e muitos são os que se deixam fascinar por esse campo funesto. Um deles me disse certa vez que eu ficaria estarrecido se soubesse daqueles que haviam concordado com arranjos semelhantes. De um espírito encarnado, que nosso grupo estava particularmente interessado em socorrer, nos foi dito que desistíssemos, porque ele não voltaria. Já havia cruzado a ponte para o lado de lá. Tinha tudo quanto queria, estava muito feliz. O negócio, evidentemente, fora bom para ambos os lados, o que na prática comercial indica uma boa transação concluída de maneira auspiciosa. Duas observações básicas é preciso ainda fazer sobre tais propostas e acomodações. A primeira é mais do que óbvia, ou seja, as concessões que nos oferecem têm elevado preço, por mais inocentes que se apresentem à primeira vista. Além do mais, nada impede que desfaçam o trato a qualquer tempo, quando não mais interessar-lhes o nosso concurso ou caducar a razão pela qual se valeram da nossa ingenuidade infantil. A cobrança virá então sobre aquele que concordou com o trato e que, de suposto aliado, passa a vítima inerme de sua própria tolice. A segunda observação é a de que, quando os nossos irmãos atormentados propõem semelhantes transações, com a finalidade de nos levarem a abandonar o trabalho, deixar de ajudar alguém ou fazer, enfim, qualquer concessão, é porque estão começando a sentir-se algo perplexos ante a resistência inesperada à sua vontade. Eles não estão habituados a fazer acordos para obter o que podem conseguir pela imposição e pela intimidação ou pelo terror. Tenhamos, porém, o bom senso de não procurar tirar partido da situação imatura e precipitadamente. A prudência continua a ser a melhor conselheira. Além disso, não podemos permitir-nos utilizar jamais métodos semelhantes aos seus. Eles compreenderão nossos escrúpulos e nosso jogo aberto e acabarão respeitando-nos por isso, estejam ou não convencidos ante a nossa argumentação. Se há uma proposta, por mais infantil que seja da parte deles, tentarmos virar a mesa, estaremos sintonizando-nos com o mesmo diapasão ético com que eles nos experimentam. E com isso irá por terra a precária ascendência moral
que porventura tenhamos alcançado sobre eles. Não podemos jamais esquecer-nos de que são pobres irmãos desorientados, desesperados, dispostos a tudo, mas que necessitam de nós. Buscam aflitivamente alguém que não possam corromper com suas propostas, alguém que prove ser pelo menos um pouco melhor do que a média humana com a qual estão acostumados a lidar. Não alimentemos a ilusão de demonstrar-lhes que, diante de nós, são simples vermes infestados de culpas voltados à maldade intrínseca. E nós, seres redimidos, que condescendemos em estender-lhes a mão salvadora, que depois iremos desinfetar. Absolutamente. É bem possível que sejam mais atilados psicólogos do que nós, mais experimentados do que nós nessas duvidosas transações. Encaram suas tarefas deploráveis como complexas partidas de xadrez, nas quais tem às vezes que sacrificar uma dama, um bispo valioso para dar o cheque ao rei. São metódicos, dispõem de amplos e minuciosos planejamentos. Não os subestimemos jamais, que as consequências serão funestas para nós. Escarnecer de suas propostas, porque sentimos que estão fracos e algo perplexos, pode ser desastroso. E, além do mais, é desumano. São irmãos doentes que precisam de ajuda e compreensão, e não de que os confirmemos nas suas práticas, retrucando aos seus processos ardilosos com ardis de idêntico teor. Em situações como esta, costumam ter uma resposta padronizada. Não recuso a proposta e nem a aceito. Confesso-me simplesmente incapaz de decidir o que é extremamente verdadeiro. Usualmente, digo qualquer coisa assim. Não tenho autoridade para tratar com você. Procure um dos nossos companheiros espirituais aí do mundo de vocês. O que ele resolver está bem. O que ele resolver está bem para mim. Às vezes eles insistem, pois sabem muito bem o que significa a minha resposta. O tom pode ser este, como tenho observado. Está bem, mas você pode resolver a parte que lhe toca. Eles não poderão fazer nada se não tiverem um grupo. E se você acabar com o grupo, estará tudo resolvido e não mais o incomodaremos. Caso contrário, você sabe. A posição do doutrinador tem que continuar firme, paciente, tranquila e até mesmo respeitosa, pois a dor alheia jamais poderá constituir espetáculo de diversão, a não ser para aqueles que também estejam em desequilíbrio. É preciso respeitá-la. A criatura que está diante de nós, incorporada ao médium, encontra-se desatinada, necessitada de compreensão e de amparo. Merece nosso respeito. Seria profundamente desumano negociar com ela, tentar ludibriá-la com os mesmos recursos com que no seu desespero tentou enganar-nos. Que ela tente, isso é compreensível. Mas que nós também experimentemos a mesma arma é inadmissível. Se não podemos provar-lhe que somos melhores do que eles, e não podemos mesmo, pela simples razão de que não somos, pelo menos na extensão que a nossa vaidade poderia sugerir, que pelo menos evidenciemos que nossos métodos são melhores. Um pobre irmão desses extremamente desarvorados atormentou-nos por algum tempo com ameaças terríveis. Assediou-nos por semana após semana, deu murros na mesa, gritou e fez tudo quanto lhe foi possível para destroçar-nos ou quebrar o nosso moral. Acreditava na legitimidade incontestável da sua causa. Era profundamente honesto consigo mesmo. E, portanto, todos aqueles que se lhe opunham tinham que ser removidos de qualquer maneira, pela intimidação ou pela lisonja, pela dor ou pela sedução. Não importam os métodos, desde que os fins sejam alcançados. Tinha, porém, um grande e generoso coração, totalmente dedicado à sua ingrata causa. Não lutava especificamente contra nós, mas pelas suas ideias, e achava, como tantos outros, que combatia o bom combate de que nos falava Paulo. Um dia convenceu-se de seu engano com a graça de Deus. Desceu do seu pedestal de poder e arrogância. Fora também um grande, sem dúvida, um pobre transviado no passado.
viu-se em toda a extensão de seus enganos. Nesse ínterim, um de nossos médiuns teve com ele um encontro no mundo espiritual em desdobramento. Estava recolhido a uma instituição socorrista e arrasado de remorso pelas atitudes agressivas e despropositadas ante o seu doutrinador e o próprio grupo que tanto se esforçava para salvá-lo. Voltou depois para dizer-nos desses nobres sentimentos redespertados em seu coração. Essa história tinha ainda um pós-escrito. Ele visitou-nos novamente tempos depois para despedir-se, muito contrito e infinitamente grato aos pequenos trabalhadores que o ajudaram. Preparava-se para reencarnar e vinha pedir nossas preces, pois estava mais certo do que nunca do nosso amor fraternal.